E da seleção brasileira, jogou absolutamente nada, classificou Veloso. E eu falei que eu acho que ele errou. Ele devia ter colocado o Everton e o Pedro para mim. Não fez isso. Por que ele não coloca o Pedro para jogar Veloso, Souza e Nicola, que cortou o cabelo? Ou o Bruno Guimarães também. Bruno Guimarães no intervalo, como o Paquetá jogou mal como segundo volante e jogou mal como bota o Everton Ribeiro, que articula. Mas ele não enxerga isso. Sabe por que o Tite não enxerga isso? Porque ele não sabe. Porque ele é daquele jeitinho. Sempre foi. Que, por sinal, se pedir para a luz acesa, ele corre. Eita! Se acender a luz... Só apagada. Só apagada. Não, pode ser com a luz acesa, pode ser com a luz apagada, pode ser neon, pode ser conversando, batendo um papo. Não é verdade, Rolando? Na verdade, o quê? Ele que nunca falhou, ele falou que nunca falhou. Eu já falei várias vezes na vida. Por que a seleção jogou mal nos 2 primeiros jogos? O que aconteceu com a maioria das seleções? E por que o Tite é tão pragmático? Boa tarde, craque Neto, boa tarde a todo mundo que está assistindo, Souza, Veloso. Se tiver um dia ensolarado, 40 graus, o Tite é aquele cara que vai pegar o guarda-chuva. Porque é o cara... É verdade mesmo. É o cara... Não, mas, o Tite, a previsão de chuva é daqui a 2 semanas, não tem problema. Não, mas vou esperar. Se chover, eu tô... tem caras e caras. Enfim, ontem acho que ficou claro 2 coisas. A primeira é de que o Neymar faz muita falta. Esse papo de que o Brasil vai melhorar sem o Neymar é a maior cascata que você vai ouvir durante a Copa do Mundo. Não existe a possibilidade de o Brasil ser melhor sem o Neymar. Desculpa, Nicola, você fala... Se eu pudesse falar tudo que eu tenho vontade de falar, às vezes, dos meus comentários diferentes. Fala não. O gol ontem do Brasil foi assim. Pra dentro. Não precisa toda hora ir pra dentro. E mais, hein? Sem o Neymar, esquece, irmão. Não passa das oitavas, não passa das quartas, não passa da semifinal e não ganha a Copa. Sem o Neymar, esquece. Sem o Neymar, a seleção brasileira é uma seleção comum. Comum. E isso é o que eu penso. Com o Neymar, pode ser que a gente ganhe. Nicola, Souza e Veloso, o monstro sagrado. Eu acho que passa, nas oitavas de final, passa até sem Neymar. Depois, daí pra frente, já fica muito complicado. Um adversário como a Espanha nas quartas de final seria muito ruim pro Brasil sem Neymar. Segundo ponto que eu queria destacar. Pra mim, o Tite errou em todas as opções que fez ontem. Cara, ele mexeu muito mal, velho. Você tem uma Suíça que vai jogar de forma defensiva. Eu gostei do Militão. Então, eu teria o Daniel. Você leva o Daniel Alves como lateral direito, você não vai improvisar um zagueiro sabendo que o teu adversário não vai te atacar. Isso que ele tá falando tem fundamento. O adversário não vai te atacar. Você tem o Daniel. Então não convoca. Então você levou o Daniel pra quê? Na cota de amigo ou o quê? Você levou o Daniel Alves, você tem que pôr ele pra jogar. Patati patatá. Pois é, então tá bom. Então, você é um porque assim, você vai precisar de alguém que passe, que faça ultrapassagem. O Militão não tem essa característica. Segundo ponto, pra que o Fred? Pra quê? Pra quê? Você vai pôr o Fred... que já não disputou a Copa passada. Contra um adversário que não vai te propor, não vai propor jogo. A Suíça tava lá pra não tomar gol. Então era jogo pra começar com o Rodrigo, com o Everton ou com alguém avançado. Terceiro ponto, eu não gostei da saída do Paquetá no intervalo. Se você tivesse que tirar alguém, tinha que tirar o Fred. E você recuava o Paquetá para a função de segundo homem do meio. E bota o Everton Ribeiro, talvez, ou o Rodrigo. Qualquer outro meio. É verdade. Mas pra que o Fred? E o Fred acabou ficando, tomou o cartão amarelo. E foi, então, o Paquetá foi mal de tudo. Mal de segundo volante, mas o Paquetá ainda dava um pouco mais de velocidade, tocava a bola mais rápido. Pra eu falar em relação ao Everton Ribeiro, eu vou perguntar do Daniel Alves. O que ele foi fazer, Veloso? Não sei. O Tite deu razão pra gente, né? Quando ele escala o Militão, ele dá razão para que todos os que falaram que o Daniel Alves era um erro. E agora, o Tite que isso, velho? Na convocação priorizou o ataque, ele já está com 2 problemas na defesa. Né? Quais são? O Daniel e agora o Alexandro. Então são 2 jogadores da defesa que ele perde. O que é isso aí do Daniel Alves aí que eu não sei? O que foi isso aí? Daniel. O Danilo. Não, é ele e a esposa, não é? Que loucura. O que aconteceu? Ela lambeu ele. Ela lambeu ele? Se a minha esposa lambeu eu, falar com você, eu corro 15 quilômetros. O quê? Deixa eu falar uma coisa pra você. Tipo disso. Ele tá no carro, dá uma olhada. Esse é o Daniel Alves que o Tite convocou, senhor. Pra dançar e pra tocar instrumento, eu acho que tá preparado. Que vergonha. Vocês querem saber uma coisa? Se eu fosse o Daniel Alves, e eu não sou, porque ele foi um jogador incrível, um dos maiores laterais direitos do mundo, o maior ganhador de título do mundo. Cara, é uma vergonha pra ele. Você vai pra seleção,
O Veloso achava que ele não ia jogar e foi muito bem. Eu e o Souza já pensávamos diferentes. A gente achava que ele ia jogar. Dá uma olhada. Olha que aí, deixa. olha o ritmo dele. Toma. Toma. Olha lá. Tome lapada. Aí, pô, eu vou jogar contra a Suíça. Eu preciso ter a posse de bola. Aí eu não coloco ele. A lambida, a mulher deu uma lambida nele, ele chorou. Sabe, se a Sandra der uma lambida nessa em mim, eu fico de joelho agradecendo ela. Obrigado. Você dá um beijo em mim. Porque a minha mulher dá um beijo em mim, você tem que pedir, pelo amor de Deus. Aí é o seguinte, a função dele lá é essa aí. Mas só que a gente tem que entender assim, por que o Tite fez isso? Qual é a visão sua? A minha, do Daniel, ele tá deixando bem claro que ele não tem condições de jogar. Porque assim, se ele não tá jogando... Ele levou pra não usar. Levou pra não usar. Eu tenho certeza que o Tite vai botar ele pra jogar esse jogo agora. Isso foi na pandemia, né? Isso foi na pandemia. Foi. O Tite deve botar ele agora, que vai mudar o time todo. Eu acredito que ele no deve jogo jogar contra Camarões? Contra Camarões, ele deve jogar até para o Tite dizer bem assim, olha, eu trouxe ele. Ele jogou uma. Né? Ele jogou uma, eu trouxe porque ele fez o gol. Ele é importante. Nicola, por que ele tá assim? Não, o Daniel Alves foi levado porque tem uma representatividade dentro do grupo. Ele é músico. Mas o Tite não pode convocar porque o cara é um líder dentro do grupo. O líder se dá dentro de campo e fora de campo, com bons exemplos, mas também com atitudes. Se o cara não pode jogar contra a Suíça, ele vai jogar contra quem? Beleza, contra Camarões, como lembrou o Souza. Mas vai pegar a Espanha nas oitavas de final, nas quartas. Qual é a confiança que o Tite demonstra? Nenhuma. Então, não deveria ter convocado. Eu imaginei, como vocês, que ele jogaria contra a Suíça. Eu tenho uma... Copa do Mundo, eu acho que joga no máximo 13 jogadores. No máximo 14. Agora tem 5 substituições, né? Não, mas no máximo. Porque são 7 jogos, 2 já foram. Nesse jogo agora, eu posso até mudar, mas eu preciso terminar em primeiro lugar. Mas o problema é que você joga na sexta e joga na segunda. Pô, sexta, sábado, domingo, segunda, 3 dias. Mas depois é uma sequência pesada. Mas os caras não estão, os caras estão em temporada. O Thiago Silva já falou que não quer, que é melhor que não jogue. Então o Thiago vai ser poupado. O Alexandre tá fora. Eu acho que ele vai poupar bem, Neto. Acho que ele vai fazer. Então vamos lá. Muda a defesa inteira, só fica o Marquinhos. Vamos lá então. Só o Marquinhos que já se colocou à disposição. Aqui ninguém tá contra o Brasil, muito pelo contrário. Nós queremos que a seleção brasileira possa ganhar o Hexa. É isso que a gente quer. Mas, para isso, o Tite tem que mudar, meu. Ele tem que entender que a gente evoluiu. E me parece que ele não evoluiu. É uma heresia deixar o... Pode tirar isso aí. É uma heresia não deixar o Pedro jogar como titular contra Camarões. Pronto. Veloso, Souza e Nicola. Ele vai colocar o Pedro para jogar nos minutos finais. O Pedro deveria ter entrado no jogo contra a Suíça. O jogo estava duro, o Pedro era uma opção de área excelente. Jogador alto, jogador que faz pivô, que briga por cima. O Brasil não tem um jogador de bola aérea. Cara, centroavante. Não aí tem. ele tira o Richarlison, não coloca o Pedro. Não dá, aí ele tira o Danilo, aí ele não coloca o Daniel Alves. Olha só que falta de meritocracia. Qual é a palavra que ele usa? É o padrão, é sempre o mesmo padrão. Né? Não, bom senso, ele não usa essa palavra, ele usa outra. Meritocracia. Merecimento, ele fala de... merecimento, meritocracia. Você não faz isso. Souza. O que ele tá fazendo... Souza, depois você assiste o jogo da Copa. Tá deixando bem claro isso. Não, a gente só dá aquela rabiscada de olho. Olha lá. Tá deixando bem claro isso. Que não tem meritocracia, né? Ele tá levando jogadores, levou o Daniel Alves por essa representatividade. Não, quando você não consegue falar, corta a palavra. Representatividade. Isso, representatividade. Aí você corta representatividade. Representatividade. Isso. Ele levou pra isso porque, assim, se você leva um cara que é especialista na posição... Não precisa falar o português correto. Então, ele leva um cara que é especialista nessa função e ele não tá colocando... O que o Tite tem que fazer, na verdade, é usar a criatividade dele para colocar os jogadores que estão no melhor momento. É o melhor momento. Bruno Guimarães está no melhor momento, Rodrigo está no melhor momento, Rafinha não está bem, tem que sair. Vinícius Júnior titular. Tem que sair, irmão. O Rodrigo hoje está pedindo passagem. O Rodrigo, o Militão e o Bruno Guimarães têm que ser titulares da seleção brasileira nas oitavas de final, seja com quem for. Mas você vai pôr o Militão para na direita que ele não vai ultrapassar uma vez. Tudo bem, mas é melhor. Mas ele marca. Aí quando o Rafinha traz para dentro, você precisa que alguém ultrapasse. Mas é o Rafinha, tem que sair também. Mas o problema... Mas você vai pôr o Antony vai fazer a mesma coisa. Deixa eu fazer Atacadão. Primeiro eu quero agradecer Atacadão, o pessoal do Atacadão, que está aqui. Nicola,
Ô, Nicola, o Vitor Pereira, Muito mal. assim, eu só vou falar, gente, dia 31 de dezembro. Porque ou se o Flamengo anunciar antes. É, que eles devem rescindir o contrato do Corinthians e o Corinthians vai ficar livre de pagar dezembro, então você deve falar antes. A tendência é que agora... Que vergonha. Que vergonha. Vergonha, uma das maiores vergonhas, se não for a maior, de uma pessoa. E outra coisa, de 10 técnicos, não é o Flamengo. Todos poderiam ir para o Flamengo, não tem problema nenhum. Ir para o Flamengo, Fluminense, para o Palmeiras, não tem problema algum. Mas a forma que foi, que coisa feia. A desculpa. Desculpa de doença, Da família. de São Paulo, de família. Colocar família. Ah, eu estou saindo da Band porque minha mãe, porque meu irmão morreu, que está lá no céu. Não, senhor, meu irmão. Fala a verdade, seja homem. Porque quando você não é homem, os seus filhos, a sua família, fala assim, nossa, o que estão falando do meu pai? Por que estão falando isso? Isso é muito mais vergonhoso do que dirigir o Flamengo. Isso é muito pior do que ter 50 milhões de euros. Você pode ter 100 milhões de euros, mas no fundo, isso não vale absolutamente nada. Ficar com fama de mentiroso, de mau caráter, de traíra, isso, para mim, é uma vergonha. Só que eu só vou falar o que eu estou sentindo quando ele assinar o contrato. E o Flamengo, a única coisa do Flamengo feia, ruim, desonesta, foi o que fizeram com o Dorival Júnior. Ganhou a Copa do Brasil, Libertadores, ajeitou o erro deles com o Paulo Souza, deixou os caras para disputar o Mundial e aí dispensaram, que é uma forma muito feia, dispensaram o Dorival Júnior. Mas isso é normal pro Flamengo, isso é normal. Isso. Então, Já é o tinha seguinte... conversa com o Dorival também. Isso. Estava resolvido. E 10 tem uma- dias de negociação. E tem uma coisa, hein? A bola bate na trave, a bola erra, a bola não entra. Espera, hein? Deixa eu só contar uma curiosidade Não, em cima deixa disso. eu só